Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo beleza. Então sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ecologia. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Eveline. Eu sou professora da Universidade Federal Rural do Semiárido. Sou docente do curso de Ecologia, bacharelado em Ecologia. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito instigante, que é sobre como as espécies surgem ao longo do tempo e como elas têm mudado nessa história evolutiva do planeta Terra. Vocês sabiam disso? Que as espécies estão mudando o tempo todo? Nós estamos em constante mudanças. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, como as espécies surgem, como elas se transformam, o que são raças, por que as raças que a gente conhece não são espécies, qual é a diferença de uma espécie, de uma raça de criação, tá ok? Então se liga aí, vem aqui comigo para a gente explorar esses assuntos. Então, para a gente entender um pouquinho essa organização dentro da ecologia. Eu sou um indivíduo, um organismo, né? Minha filha é outro indivíduo, minha cachorrinha é outro indivíduo, a planta que eu crio aqui em casa é um indivíduo. Então, essa é a menor unidade que a ecologia estuda, o indivíduo. E como vocês podem ver nessa imagem no fundo, né, aqui tem um retrato de várias mulheres que a gente já, né, consegue perceber. Cada indivíduo tem suas próprias características, cada indivíduo tem suas particularidades. Não existem dois seres humanos, nem gêmeos idênticos são completamente idênticos. Então a gente já começa a perceber que cada indivíduo é único. Então, vários indivíduos juntos, nós formamos uma população dentro da ecologia. E aqui, né, a gente pode chamar ainda de população da cidade. Eu resido aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, então eu posso chamar de população de Mossoró. Mas eu também posso chamar todas as populações humanas do planeta de população humana. Então, todos os seres humanos do planeta formam uma grande população. E nós fazemos parte de uma espécie só. Vocês lembram o nome? Como é o nome da nossa espécie? Tá aqui, ó, para a gente lembrar um pouquinho das aulas que vocês tiveram na escola. Nossa espécie é essa aqui, ó. Se chama Homo sapiens. Será que essa nossa espécie existiu sempre, pessoal? Sempre, desde os primórdios do planeta, já tinha Homo sapiens na Terra? Não. A resposta é não. Vocês sabem quanto tempo tem nossa espécie? Há quantos... Desculpa, pessoal. Há quantos milênios existe Homo sapiens, como a gente conhece, né? Com esse perfil, essa quase ausência de pelos no corpo. Então, os dados arqueológicos, antropológicos mostram que nossa espécie existe como Homo sapiens entre há 200 e 300 mil anos atrás. E será que antes de nós existia já outro? Será que já existiram outros homos hominídeos, pessoal? Vocês sabem? Então, qual foi o primeiro homem, né? Então, como o Homo sapiens, o primeiro, nosso ancestral mais antigo, como eu falei, data de 200 a 300 mil anos atrás, mas antes de nós existiram outros hominídeos, pessoal. E essa imagem aqui, ela é uma representação muito simples aqui, mostrando que teve, como se fosse de uma maneira linear, que se substituíram antes do Homo sapiens, o Homo erectus, que já era um hominídeo que já tinha bastante equilíbrio, andava em duas pernas, né, com um andar ereto, assim, em pé. E antes dele, o Homo habilis, que já era um hominídeo que tem esse epíteto habilis, porque ele já construía ferramentas, já tinha
habilidades manuais. Só que, na verdade, pessoal, bem da verdade, não foi assim tão certinho que existiu um hominídeo antes do Homo sapiens, um só antes dele. Esse aqui é um outro resumo, pessoal, que mostra para nós, né, a nossa similaridade, o nosso parentesco com outros primatas, tá ok? Só para a gente lembrar, nós somos mamíferos e pertencemos aos primatas. Então, antes, nós temos um ancestral em comum que nos coloca no mesmo grau de parentesco que o chimpanzé. Então, daqui, ó, desse raminho, existia um ancestral em comum que se diferenciou, que acumulou características e se dividiu num ramo dos chimpanzés e no outro ramo os hominídeos. Mas eu vou mostrar uma figura para vocês no próximo slide, pessoal, que vocês vão entender que a evolução ela é muito mais complexa. Ela não ocorre no sentido como essa imagem aqui que mostrava que uma espécie foi completamente substituída e deu origem a outra espécie. Na realidade, a evolução ela se configura em várias tentativas. Então, vocês vão ver na próxima imagem que eu vou mostrar quantos ancestrais já existiram hominídeos no planeta Terra e que não existem mais, pessoal. Então, vamos lá. Ó, vamos olhar essa figura. Então, como muitos pensam que né? O 1 deu origem ao 2, deu origem ao 3, o 4 que substituiu até o ser humano. Mas olha como foi na realidade, pessoal. Quantos hominídeos existiram? Só um pouquinho. Quantos hominídeos existiram? Vamos olhar de novo, pessoal. Quantos hominídeos existiram até nós? Então, esse é o modelo que a gente acredita que mas olha quantos foram aqui, ó, 6 milhões de anos atrás, 4 milhões, 3 milhões, olha aqui, há 1 milhão de anos atrás, quantos hominídeos muito parecidos com a gente existiram até chegar nossa espécie. Então, é um processo, a evolução é complexa, ela não é linear, uma espécie simplesmente substituindo a outra, e hoje existe só a nossa espécie de hominídeo no planeta Terra, mas antes de nós, há menos de 1 milhão de anos atrás, vou ver se eu consigo dar um pause aqui. Não deu, pessoal. Há menos de 1 milhão de anos atrás, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 hominídeos e alguns conviveram ao mesmo tempo que a gente. E a gente se pergunta, né? Então, o que aconteceu, pessoal, com esses outros hominídeos? Eles não apresentaram características que permitissem que eles continuassem aqui até hoje. Talvez tenha sido competição com a nossa espécie. E ao passo que a nossa espécie apresentou características que permitiram que ela sobrevivesse, deixasse descendentes e tivesse aqui hoje para contar essa história. Então, pessoal, essa mudança, essa evolução aconteceu não só dentro dos hominídeos, mas ela vem acontecendo aqui, ó, se a gente contar a história dos cordados, dos vertebrados aqui, ó, lampreias, peixes ósseos, nossos primeiros ancestrais, digo nosso da nossa espécie mesmo, nossos tataravós foram os peixes, pessoal. Os peixes marinhos. E antes dos peixes, quem foram? Os invertebrados. Então, alguns invertebrados apresentaram características novas que deram origem aos peixes. Peixes inicialmente sem mandíbula, depois os peixes surgiram características novas. A gente já vai entender como é que surgem características numa espécie, na população. Então, os peixes acumularam características novas e se arriscaram a sair do ambiente aquático e entraram no ambiente terrestre, pessoal, e conseguiram, foram bem-sucedidos. Depois disso, alguns peixes foram
apresentando novas características e deram origem aos anfíbios. Eles ainda dependiam da água, pessoal, né? Os anfíbios precisam muito do contato com a água, mas alguns anfíbios apresentando características novas, como o ovo com casca, né? Tá vendo aqui? Ovos com casca. Com isso surgiram os répteis, mas olha só, pessoal, como um grupo não substitui o outro. Foram surgindo características novas, grupos foram se dividindo e surgindo grupos novos, mas os antigos não deixaram de existir. Então, por isso que aquela linha reta do Homo erectus, Homo sapiens, não é verdadeira, porque um grupo não substitui completamente o outro. Esse grupo, ele apresenta novas características que acabam se dividindo, não se reproduzem mais entre si, e esse novo grupo dá origem a novas espécies com novas características, e os antigos continuam. Alguns grupos ancestrais não existem mais, como a gente viu, vários hominídeos não existem, todos, né, os hominídeos que vieram antes de nós não existem mais. Mas aqui no grupo dos vertebrados que a gente está conversando, sobraram alguns ancestrais, por exemplo, dos anfíbios não existem mais, mas ainda sobraram espécies que continuam aqui até hoje. Então, do grupo dos répteis, pessoal, teve uma derivação aqui e deu origem às aves. Olha que interessante, veio de um grupo de dinossauros que começaram a apresentar penugem, ossos mais leves. Então, as aves vieram de dinossauros, pessoal, coisa mais maluca, né? E desse ancestral comum que tinha ovos com casca, surgiram características novas, que foram os pelos, as glândulas mamárias e a gestação interna, né, que são os mamíferos. E aqui, pessoal, dos mamíferos, a gente já viu, teve várias modificações até chegar nos primatas, e dos primatas deram origem a nós, os hominídeos. Então, olha que interessante, gente, a vida precisou surgir apenas uma vez. Então, ela surgiu de uma forma unicelular. Depois, essas formas unicelulares, né, foram se agregando, foram se agrupando, se tornando seres multicelulares. E com isso, pessoal, foram acontecendo modificações. A gente podia pensar na vida como se fosse uma massinha de modelar que surgiu uma vez numa forma simples, foi se tornando complexa, foi mudando ao longo do tempo, e essa massinha de modelar foi dando origem a novos grupos. Esses novos grupos se dividiram, deram origem a novos grupos. E aí a gente tem toda essa diversidade. E por que a gente tem tanta diversidade no planeta Terra, pessoal? Porque essa história dessa origem da vida é muito antiga, ela remonta a bilhões de anos. Então, pessoal, o que fez essa primeira célula e o que tem feito todas essas espécies mudarem? Por que elas estão mudando? Por que elas estão como se fosse uma metamorfose? Por que elas estão se metamorfoseando? Por que aquele peixe, como que ele se modificou e deu origem aos anfíbios, e os anfíbios se modificaram, se dividindo num grupo que hoje a gente chama de répteis? Qual foi essa força? Tá aqui, pessoal, para lembrar para vocês, quem aprendeu no ensino médio, é a seleção natural, pessoal. Essa força que impulsiona as mudanças dentro da população é a seleção natural. Tá aqui o pai dessa teoria, que é o Charles Darwin. Então, essa é a imagem de Darwin, que vocês já devem conhecer. Então, ele que propôs a teoria da seleção natural como um mecanismo que explica a origem e a evolução das espécies, tá ok? Então, vamos entender, pessoal, o que é essa seleção natural. Vou pegar um exemplo prático aqui para vocês. Aqui nessa imagem, a gente pode observar que nós temos vários guppies ou barrigudinhos. Lá na minha terra, lá do Paraná, a gente chama esses peixes de barrigudinho. Então, nós temos vários barrigudinhos aqui, ó.
temos barrigudinhos com tons mais amarelados, mais brancos, barrigudinhos mais avermelhados, amarelos com vermelho e barrigudinhos mais azulados. Então, uma fêmea de gupe, produz, pessoal, dezenas, centenas de filhotes. E esses filhotes, eles são diferentes entre si. Então, alguns filhotes são mais azulados, outros são mais brancos, outros, né, principalmente os machos, são mais coloridos, amarelos. Então, isso a gente chama de variabilidade individual. Os indivíduos têm variabilidade. A gente não começou vendo a imagem das mulheres lá no primeiro slide? Então, isso é a variabilidade. Os indivíduos não são iguais. E isso, pessoal, em qualquer nível da natureza, não é só na espécie humana. Então, os filhotes são diferentes. E vamos supor, pessoal, que nesse ambiente que esses peixes vivem, existem predadores. E os predadores são visuais, então eles escolhem a presa de acordo com o que eles enxergam e eles percebem melhor a cor vermelha. Então, adivinha, pessoal, quais indivíduos vão ser mais predados por esses predadores? Os indivíduos vermelhos. Então, ó, os amarelados também são. Então, pessoal, os peixes que têm os tons mais azulados, eles não são predados. Então, peixes que não são predados são peixes que sobrevivem. E esses peixes que sobrevivem, pessoal, deixam descendentes. Adivinha que cor que eles vão deixar? O código genético deles para a cor azul. Então, eles vão passar essa característica para os seus filhotes, se essa característica for herdável. Isso é uma condição, pessoal. Que não seja, por exemplo, um comportamento, que seja uma característica genética. Então, os peixes azuis, como tem essa característica genética de produzir o pigmento azul, eles deixam mais descendentes na população da cor azul. E os vermelhos, como eles são, nesse caso hipotético, eles são predados, eles não deixam filhotes vermelhos. Então, adivinha, pessoal, ao longo de várias gerações, o que vai acontecer? Enquanto existir esse predador nesse ambiente, essa população vai começar, né, de guppies, vai começar a ter o predomínio da cor azul. Então, olha só. Então, com o tempo, pessoal, vai ocorrer o predomínio de peixes azuis nessa população. Então, vamos entender isso um pouquinho mais a fundo. Então, vamos explicar. Isso é um caso clássico, pessoal, que eu expliquei para vocês de seleção natural. Por quê? Porque o predador foi a pressão ambiental. Então, a seleção natural é uma pressão ambiental. Ela pode ser do clima, ela pode ser de competição, de interação biótica de predação. Então, o predador foi o que selecionou essa espécie, selecionou a cor da população. Então, ele foi a pressão ambiental. Por que ele foi a pressão ambiental? Porque ele predava mais os peixes vermelhos. Com isso, os peixes azuis tiveram maior sobrevivência, se reproduziram e conseguiram deixar mais descendentes azuis. Então, após várias gerações, a população acabou ficando com a cor azul, porque os vermelhos não sobreviveram para contar a história. Então, vocês foram vendo, vocês conseguiram perceber, pessoal, como uma espécie mudou ao longo do tempo? Antes ela tinha variabilidade de cor. Por causa desse predador, ela está perdendo a variabilidade de cores, ela está se tornando azul. Então, isso é uma mudança, pessoal. Esse é um mecanismo que eu estou explicando, uma mudança de cor numa população, mas isso explica o surgimento de novas espécies, o surgimento dos mamíferos, esse tipo de seleção, que a gente chama de seleção natural. E como que surgem, então, pessoal, essas características lá nos peixes? Por que existem peixes amarelos, peixes azulados, avermelhados? O que faz surgir, qual é o mecanismo que faz surgir novas características numa população? É a mutação, pessoal. A mutação que vocês também estudaram no ensino médio é um mecanismo que produz características. Talvez a maioria, não, grande parte das mutações, pessoal, elas não trazem vantagens
vantagens para uma população, mas dependendo da a pressão do ambiente, né, essa característica que no começo podia ser desfavorável, desvantajosa para uma população, quando o ambiente muda, se torna uma vantagem. Vamos ver um caso muito interessante que são as mariposas de Manchester. Então, a mutação é quem cria novas características na população. Então, nesse caso, pessoal, essa população de mariposas, ela era branca, ela sempre foi branca, só que surgiu uma mutação, e era uma mutação no material genético herdável, que apareceu uma mariposa pigmentada preta. Então, a gente começou a encontrar variabilidade na população de mariposas. Quando o habitat que a mariposa vivia, que são esses troncos de árvore aqui, quando o ambiente era um ambiente natural, qual que você acha que a gente enxerga melhor no ambiente, no ambiente natural, sem poluição? Qual que vocês enxergam mais, pessoal? Se vocês fossem um predador visual, a gente enxergaria o indivíduo preto, nesse fundo aqui. E esse aqui é o indivíduo normal, esse é o indivíduo que passou por mutação. Só que aconteceu, pessoal, nessa região dessas mariposas se instalaram parques industriais e eles emitiram muita poluição. E os troncos das árvores receberam muita fuligem da queima do carvão. Nessa época eles queimavam carvão nas indústrias. Então os cascos, né, os troncos das árvores começaram a ficar escuros de carvão. E olha que interessante, quem que se destaca agora, pessoal, nesse tronco escuro? Quem se destaca é o indivíduo que era o considerado, né, mais frequente. O normal é no sentido de mais frequente na população. E o predador visual continua o mesmo. Quem que ele enxerga com mais destaque agora? O indivíduo branco. E ao passo que o indivíduo com a mutação, o indivíduo escuro, não é mais percebido. E com isso, pessoal, aconteceu igual ali com os guppies. Com o passar do tempo, a população de mariposas acabou tendo o predomínio das formas escuras, porque elas sobreviveram, conseguiram chegar na idade adulta e se reproduzir, deixaram seus descendentes com essa característica, que isso aqui não era comportamental, era no material genético, então ela passou essa característica para os indivíduos e a população mudou ao longo do tempo para a cor de branco para escuro. Se acontecer, pessoal, uma revitalização e essa poluição acabar sendo cessada, desaparecer e os troncos voltarem a ser dessa cor, provavelmente, pessoal, com o tempo vai ter o predomínio das formas brancas. Então, olha que interessante, pessoal. Mudou o ambiente, mudou a pressão de seleção natural, com isso tem uma resposta na população. E ela muda a característica. Todas as populações, pessoal, de todas as espécies que já existiram, elas conseguem responder positivamente, mudar com a mudança no meio ambiente delas? Não, pessoal, muitas espécies não conseguiram apresentar adaptações a mudanças. Por exemplo, os dinossauros, eles não conseguiram se adaptar às mudanças que ocorreu, né, naquela época, com o meteoro, com a mudança na temperatura, com a escassez de alimento. Eles não apresentavam características que favorecessem eles sobreviverem e deixarem descendentes, com isso uma espécie extinta. Por isso que a gente precisa estar muito atento, pessoal, com as mudanças ambientais que a gente tem feito, porque nem todas as populações têm uma variabilidade genética que permita com que elas apresentem tantas características novas e que elas consigam se adaptar às mudanças que a gente tem promovido, tá ok? Então, isso é seleção natural. Vamos conhecer um caso, pessoal, muito interessante de evolução, que é a evolução dos cavalos. Vocês sabiam, pessoal, que os cavalos,
os ancestrais, os primeiros cavalos que existiram aqui, ó, 50 milhões de anos atrás, eles eram super pequenininhos. Os Eohippos, eles tinham de envergadura 40 centímetros, pessoal. Eles apresentavam adaptações para o ambiente que eles viviam. Nesse período, pessoal, que o Eohippos existia, a gente tinha um clima muito úmido e eles são originários da América do Norte e lá tinha florestas densas e pantanosas, então o solo era encharcado, úmido, macio. Com isso, esse Eohippos, ele tinha as patas, os dedos bem alongados, compridos, pessoal. Só que o clima foi mudando com o tempo, os predadores, né, o clima foi mudando, foi ficando mais seco, com uma característica mais parecida com o nosso cerrado, e essas características não foram mais adequadas, adaptadas para o clima que foi mudando, pessoal. Mas assim, não é que a espécie quer, né, a gente não vai falar de lamarquismo aqui, não é que a espécie resolve mudar. É que a gente tem a variabilidade entre os indivíduos, então vamos supor que do Eohippos existiam indivíduos que tinham os dedos um pouco mais curtos, esses indivíduos sobreviveram com maior eficiência, deixaram seus descendentes e os seus descendentes, né, cada vez mais os que apresentavam características adequadas para esse novo ambiente foram os que sobreviveram. Então não é uma coisa intencional. Então foi se tornando mais seco, mais savana, ficou mais savânico a vegetação, assim parecida com o cerrado, lembrando um pouco a caatinga. E esses dedos alongados e macios não era mais adequado. Então o cavalo foi adquirindo um porte maior, né? Então os indivíduos que tinham um tamanho do corpo maior eram os que sobreviviam mais e deixavam descendentes. Então vocês vão vendo, né? Há 5 milhões de anos atrás a gente já tinha esse formato aqui de cavalo, e até a gente chegar no atual, que tem cerca de 1,8 milhões de anos. Só que, pessoal, como no caso do Homo sapiens, né, a evolução não foi linear, assim, esse cavalo, depois veio esse que substituiu e deixou de aparecer. Foi uma história de várias tentativas. Então a evolução cria a mutação, né, cria muita variabilidade. Existiram aqui, ó, vocês podem ver quantos ramos de tentativas evolutivas que já surgiram no planeta e que não existem mais, né? Então, até chegar no Equus ferus cabalus, que é o cavalo que a gente conhece hoje, que é uma espécie, tá, pessoal? Aqui é uma espécie de cavalo, isso aqui foram outros gêneros de outras espécies de cavalo que não existem mais. Então, a gente teve todas essas tentativas evolutivas até que hoje em dia o único que sobreviveu e que deixa descendentes é essa espécie, tá? O Equus ferus cabalus. A gente também tem, pessoal, um parente próximo aqui do mesmo gênero, que é a zebra. A zebra tem mais espécies, ó, tem aqui pelo menos 3 espécies, e a gente tem, esse aqui é o asno, que vive na África. Então tem essas duas, tem a zebra, quagga e greve. Esses cavalos aqui não existem mais, pessoal. Então, qual foi a pressão de seleção aqui, pessoal? A seleção natural foi a mudança do clima, que levou a mudanças na vegetação. Ele teve que se adaptar à forma do corpo. A gente já vai ver a mudanças nas características, não foi só o tamanho do corpo. Olha que interessante, pessoal, as mudanças morfológicas que os cavalos passaram. Então aqui é o passado, olha, eles tinham mais dedos e tinham as patas mais curtas e o dente molar era pequeno. Então o cavalo foi aumentando de tamanho e o número de dedos foi diminuindo, até que aqui, ó, há 10 milhões de anos atrás, ele começa a se apoiar só nesse dedo ímpar aqui, o dedo número 3, tá aqui, ó.
o dente molar foi sendo modificado ao longo do tempo também, porque o que ele começou a encontrar de alimento modificou-se também. Então, olha o molar como era antes e o molar, na verdade aqui, ó, como era o molar do primeiro cavalo que existiu 60 milhões de anos atrás e como ele é muito maior hoje. Tá ok, pessoal? Então, olha que interessante. Então, aqui é seleção natural atuando em cima da variabilidade individual, então as diferenças que existem entre os indivíduos. Essas diferenças entre os indivíduos permitem que alguns tenham características que favorecem a sua sobrevivência e a sua reprodução, os que apresentam características que não são aptas para aquela condição ambiental, para aqueles predadores, eles não sobrevivem e não deixam descendentes. Assim, uma população vai mudando, vai acumulando modificações ao longo do tempo. E quando uma espécie tem duas populações vivendo em locais distintos, então isso a gente chama de isolamento geográfico. Vamos supor que esse cavalo aqui duas populações desse Ecusferus, uma população migrou para a América, continuou na América do Norte e outra, vamos supor, outra população desceu à América do Norte, foi em direção à América Central. Essas duas populações não se encontraram mais. Os indivíduos da população da América do Norte começam, né, a ser selecionados pelas condições climáticas, pela vegetação da América do Norte, e eles vão apresentando adaptações, características adaptativas para essa condição da América do Norte. Enquanto que a população que era da mesma espécie que está na América do Sul ou na América Central, lá já é o clima mais quente, já é uma floresta tropical, é outro tipo de vegetação, alimentação, então eles vão sendo selecionados por outras características, com isso eles vão apresentando outros tipos de adaptações. Com o passar do tempo, se indivíduos dessas duas populações da mesma espécie não se encontrarem por muitas e muitas e muitas gerações e forem acumulando modificações de forma que sua forma do corpo, sua genitália vai mudando, seu comportamento reprodutivo vão acumulando modificações. Quando as duas populações se encontrarem, se por acaso se encontrarem, eles já vão ter tantas diferenças genéticas, morfológicas, de comportamento, que eles não conseguem mais se reproduzir, ou se eles se reproduzirem, eles não deixam descendentes férteis. Então é aí, pessoal, que é importante prestar atenção, é aqui que surgem duas espécies a partir de uma. Quando essas populações se separam, acumulam modificações por milhares de gerações, e se por acaso, se porventura eles se encontrarem e não conseguirem mais se reproduzir entre si, a gente diz que surgiram duas novas espécies. Então, de uma se repartiu e surgiu uma nova espécie. Isso é o conceito de especiação, pessoal. Então, a gente tem que ter isolamento geográfico, mutação, promovendo novas características, seleção diferenciada entre os ambientes. Cada população começa a apresentar adaptações a esse novo ambiente. Com isso, ocorre o isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo é quando eles se encontram e não conseguem mais reproduzir, ou se eles se reproduzem, eles deixam um descendente que não é fértil, esse descendente não continua a espécie. Esse é o conceito, anota aí, pessoal, conceito biológico de espécie, tá ok? Então, é assim que surgem espécies novas. Então, pessoal, vamos entender agora a diferença, né? Vamos fazer uma comparação entre a seleção natural aqui, ó, a tartaruguinha tentando ir para o mar, né? Fazendo o maior esforço. Então, a diferença entre seleção natural e seleção artificial. A seleção natural, pessoal, é essa que a gente acabou de conversar. É aquela seleção que ela não tem um objetivo, ela simplesmente é uma pressão do ambiente que atua sobre as características
de cada indivíduo. Ela não tem uma opção, ela não torna indivíduos mais fortes, mais bonitos, ela simplesmente é um mecanismo que indivíduos que têm a característica apta para aquela condição são os que sobrevivem e deixam descendentes. Nem sempre, pessoal, são os indivíduos mais fortes, nem sempre são os indivíduos mais coloridos que são selecionados, nem sempre são os indivíduos que, na nossa opinião, são os mais bonitos. Entendeu? Vou dar um exemplo para você: a anemia falciforme, é uma anemia, né, no sangue, nas nossas hemácias, que é um defeito, né, um problema, uma malformação nas nossas hemácias que, em condições normais, uma pessoa acaba tendo uma condição de vida muito difícil. Mas se ela tiver numa região que tem malária, isso se torna uma vantagem. Então vejam, pessoal, tudo é questão de variabilidade e o que o meio, o que os predadores, o que as interações bióticas estão selecionando naquele momento. Por outro lado, pessoal, a seleção artificial, que é aquela que o homem faz, que a gente seleciona para cultivo de plantas, a gente auxilia, né, as nossas espécies que a gente cria raças. Então, por exemplo, os cavalos que existem hoje, eles não são espécies de cavalos, são raças, pessoal. Mas, poxa, elas são tão diferentes? São diferentes porque o homem está selecionando as características. Aqui na seleção artificial, sim, pessoal, a gente pode ter a seleção de indivíduos mais fortes, indivíduos mais saudáveis, indivíduos mais bonitos, mais atrativos, de maior tamanho, porque aqui é o homem que está selecionando de acordo com a sua vontade. Então, a partir dessa variabilidade natural, por exemplo, de raças de cães, então a partir dessa variabilidade que existe já dentro das espécies de cães, o homem vai selecionando. Pega os indivíduos de pelo mais curto, reproduz entre si, não reproduz os indivíduos de pelo mais longo, de pelo mais ralo. E assim, pessoal, fazendo esse cruzamento intencional de indivíduos parecidos com aquela característica que o homem quer, assim a gente vai criando as raças, tá ok? Isso serve para plantas, para variedades de planta, para criação de animais, para competição, para alimentação, tá ok? Então a seleção artificial tem um propósito, tem um objetivo, tenta tornar, né, mais perfeito na nossa visão, e a seleção natural não. Então, pessoal, conceitos chaves para a gente fechar nossa aula aqui e entender tudinho fazendo um resumo. Então, o que gera, pessoal, a variabilidade dentro de uma população, dentro de uma espécie? São as mutações, tá ok, pessoal? Mutações que não são deletérias, que não fazem, né, mal, que não prejudicam o indivíduo, continuam numa população. Isso vai criando as variabilidades, as diferenças entre indivíduos da mesma população. Por exemplo, né, o cachorrinho menor, o cachorrinho um pouquinho maior, com o focinho mais longo, com o focinho mais curto. Então, essa é a variabilidade individual, que é uma coisa natural dentro de uma população. A seleção natural, pessoal, que é essa força, né, que pode ser o clima, que pode ser o alimento que muda, que pode ser um predador, ela atua sobre a variabilidade individual. Os indivíduos que para aquela condição, daquele momento, apresentam características que são boas para aquele momento, para a sobrevivência, que auxiliam na sobrevivência dele, deixam mais descendentes, e essas suas características passam para as próximas gerações. E com isso a gente diz que esses organismos, né, esses indivíduos, eles apresentam adaptações para as condições daquele momento, condições climáticas, para outros predadores, para a alimentação do momento. A especiação, pessoal, surge, né, quando indivíduos, né, subpopulações passam por um isolamento geográfico, então elas não se encontram, elas se adaptam às condições, cada uma do seu local. Se acontecer delas se encontrarem
e elas já terem avançado para o isolamento reprodutivo, que é quando os indivíduos por algum motivo não se reproduzem mais, a gente diz que houve uma especiação, que surgiu a partir de uma espécie surgiu uma nova. A anterior ainda existe, a gente tem agora temos duas espécies. A seleção artificial, pessoal, é diferente da seleção natural, porque ela tem uma finalidade, ela provavelmente vai escolher os indivíduos mais bonitos, os indivíduos mais fortes, os indivíduos mais saudáveis, diferente da seleção natural, que vai selecionar o que for adaptado para aquele momento. Às vezes, para o momento é melhor ser menor, né, ser pequeno do que ser grande, diferente da seleção artificial, que é a seleção humana que o homem faz, e a partir da seleção artificial que surgem as raças, pessoal. Então, vou deixar aqui uma pergunta para vocês refletirem, para a gente discutir no encontro síncrono. É possível que raças, está aqui no fundo dessa tela, né, raças de cachorro, por exemplo, se tornem espécies no futuro? Que condições que eu teria que fornecer para que essas raças se tornem espécies? E vou deixar uma mensagem aqui, pessoal, que tem tudo a ver com o que a gente assistiu agora, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatinhe. Mas o que quer que você faça, continue seguindo em frente de qualquer jeito. Tá ok, pessoal? Por hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço.